Tela preta. Preto. Para as leis da física, preto é a ausência de cor, porque uma cor só surge quando a luz é refletida. Para muitos, preto é um corpo matável. E para você? A imagem agora se revela aos poucos, com a luz. Plano quase fechado no rosto de um homem cis, preto. Artista preto periférico, curitibano. Mais mar do que céu, porque foi através do mar que vieram seus ancestrais. Filho de mãe solo, mulher, cis, preta. Artista preto do sul do Brasil. Cabelos pretos, curtos, quase raspados, com laterais grisalhas. Barba por fazer, brinco preto na orelha esquerda. Vestido de preto. Casaco de moletom preto com capuz e zíper. Fundo branco. Centro da tela. Fundo branco. Se mantém imóvel, olhando para a câmera. Fundo branco. Janela de libras no canto inferior direito da tela. Intérprete, tradutora, mulher, cis, preta. Há um grupo de pessoas que tem no estigma o seu maior inimigo. O estigma que leva à não aceitação do outro da forma que se é. Como a sociedade acolhe a performance dessas pessoas? Como lidar com uma propriedade em relação ao corpo que dificulta o convívio com o mundo? Nossa cultura é de desconhecimento do outro. Quem é o outro? Quem é o que não é o outro? Luta contra a discriminação, falta de oportunidade, apartheid. Pessoas merecem rótulos que as inferiorizam? Corpo é resultado da interação da pessoa e o conjunto da sociedade. Como se relacionar com uma sociedade hostil? Não nos interessa a meritocracia nem integração. Não nos interessa mudar para pertencer à sociedade que comanda, que se diz normal. Se fazemos parte da mesma sociedade, é preciso entender que tanto a discriminação às pessoas com deficiência, quanto o racismo, o machismo, as LGBTQIA+ fobias, bem como opressões de classe, são problemas de uma sociedade que se estrutura com essas opressões, e não apenas dos grupos que as sofrem. O que pessoas que partem de outros lugares estão fazendo para contribuir com essa luta? O que você faz? Se inclua e inclua. Se inclua para incluir. Eu começo a mexer os meus lábios para falar. A boca que tudo come. Nesse momento, o plano se abre e revela uma mesa e uma cadeira onde sento. Sobre a mesa, um computador, um microfone e um objeto de cena. Fundo branco, onde é projetado o título do experimento pandêmico. Até quando?
O homem é preto, e o sinônimo de preto continua o mesmo. Estamos nos tempos do imperador, século 21. Eu sou quase da família. Tenho a educação que os pais de vocês me proporcionaram. Acesso à casa grande, às vezes na sala, como Tolkien, às vezes na cozinha, servindo, às vezes no quarto, como objeto. Até quando? Coloco à frente do meu rosto um retrato meu e mantenho-o segurando com as duas mãos. Na foto, imagem em plano fechado do meu rosto, um pouco mais jovem, externando um grito que forma uma careta. Sempre que me pergunto até quando, cubro meu rosto com esta imagem, que agora volta para a mesa. Acesso à casa grande, às vezes na sala como Tolkien, às vezes na cozinha servindo, às vezes no quarto como objeto. Até quando? Uma organização ou projeto incorpora um número mínimo de membros de grupos minoritários somente para gerar uma sensação de diversidade ou igualdade. Porém, não existe um esforço real para incluir essas minorias e dar-lhes os mesmos direitos e poderes do grupo dominante. Assim, a palavra incluir é projetada em fundo branco. O que existe é exposição. O nome disso é tokenismo, uma forma de discriminação projetada em fundo branco. Tokenismo vem da palavra em inglês token, que também projetada em fundo branco significa símbolo. Essa palavra define a estratégia de colocar uma pessoa negra, por exemplo, num ambiente de poder majoritariamente branco, para criar a falsa imagem de inclusão. Palavra novamente projetada em fundo branco. Como estamos num teatro, nesse momento me levanto, caminho em direção à câmera e giro-a para a plateia. Aos poucos, vão aparecendo detalhes até chegar numa plateia vazia. Eu então desço do palco e começo a procurar uma poltrona para sentar. Imaginem que essa plateia está lotada. Imaginem agora as pessoas que estão nessa plateia. Quais são as características do público que mais frequenta esse lugar? O que é um pontinho preto no meio de uma plateia de teatro? O que é um pontinho preto no meio do elenco de uma peça de teatro? O que é um pontinho preto no meio do palco de um teatro? Os tokens aparecem pontualmente em quantidades mínimas. Às vezes até com privilégio em determinados contextos, mas geralmente sem uma história. Isso aparece bem nos filmes, no cinema.
Aquele grupo de amigos brancos que tem um amigo negro, que sempre está presente, mas quase sempre sem história. E se o filme for de terror, quase sempre é o primeiro a morrer. Onde estão seus amigos e amigas artistas negros e negras, gordos e gordas, travestis, cadeirantes, cegos e cegas, surdos e surdas? Tokenismo é o ato de fazer algo simbólico, superficial, para alguém ou para determinado grupo, mas não totalmente de forma sincera. Na expressão popular, para inglês, ver. É quando uma pessoa branca usa a presença, a aproximação ou a relação com uma pessoa negra para não ser acusada de racista. É também quando a presença de uma pessoa negra em determinados lugares, ocupados majoritariamente por pessoas brancas, é usada para omitir atos racistas nesse espaço, pois dizem que ali não há racismo, porque há a presença de uma pessoa negra. É como naquele caso clássico da pessoa que comete um ato racista e diz que não foi racista porque tem um amigo negro. A expressão que resume essa situação é recorrer ao ponto preto. O que é um pontinho preto no meio da plateia de um teatro? O que é um pontinho preto no meio do elenco de uma peça de teatro? O que é um pontinho preto no meio do palco de um teatro? Falo para uma plateia vazia. Falo para uma plateia cheia. Falo para uma plateia vazia de significados e cheia de vícios. Nesse momento me levanto e caminho para retornar ao palco, pensando sobre o que foi dito. Subo ao palco e giro a câmera novamente para o mesmo ponto, mostrando a mesa e a cadeira onde sento. Até quando? Nesse momento, a janela de Libras é assumida como tela principal, colocando a imagem do ator como janela, no canto inferior direito da tela. Pessoas negras são comumente usadas nesses espaços para exemplificar que os ambientes não são racistas. Pelo contrário, até incluem pessoas negras. Porém, se só aquela pessoa ocupa determinado espaço, acaba virando Wikipreta, a enciclopédia para assuntos raciais. Afinal de contas, é preto ou é negro que se diz mesmo? Toda e qualquer dúvida sobre racismo será direcionada para esta pessoa, de quem se espera paciência e sorriso no rosto. O token, aquela pessoa colocada como símbolo de inclusão de um grupo minorizado, acaba representando um grupo que é muito grande. Esses grupos, esses grandes recortes de diversidade, englobam pessoas demais para a gente considerar que o grupo é totalmente homogêneo. Uma única pessoa acaba virando a única referência de perspectiva desse grupo, o que acaba por ser limitado, pois a pluralidade existe. Muito provável que essa pessoa se sinta isolada, sem ninguém para poder respaldá-la quando sofrer algum tipo de microagressão, se sentindo presa e invisibilizada naquele grupo.
qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. O tokenismo acontece porque uma única mulher, um único gay ou um único negro não podem representar toda a diversidade do grupo que estão representando. A gente precisa de representatividade real, não de símbolos. O objetivo de quem tokeniza é aparentar ser antirracista. Quantos amigos negros e amigas negras você tem? O que você faz quando seu amigo negro relata sobre o que sofre? A ausência de pessoas negras no cotidiano de pessoas brancas é, sim, sintomático. Mas a presença também não é indicativo de um lugar onde racismo é inexistente, principalmente quando fica muito visível que a pessoa negra está ali para proteger pessoas brancas de suas próprias consciências pesadas. E quando uma empresa contrata uma pessoa com deficiência e deixa ela para sempre ali naquele mesmo cargo, sem chance de desenvolvimento ou de promoção? E as empresas que contratam uma ou duas pessoas da comunidade LGBTQIA+, só para manter a bandeirinha da diversidade no mês do orgulho e falar que é uma empresa super inclusiva? E nas novelas, filmes, séries, quando aparece um personagem gay, mas que não tem personalidade e é só um apanhado de estereótipos sociais e que fica bem secundário na trama, só para divertir e falar que tem? O tokenismo é uma desculpa muito perversa para pessoas brancas não assumirem suas responsabilidades no trabalho de desconstrução pessoal e coletiva necessárias para que alcancemos a verdadeira equidade em todas as camadas sociais. A tela agora é dividida em duas partes, iguais. De um lado, um homem negro. De outro, uma mulher negra. Estamos nos tempos do imperador. E a carne mais barata do mercado é? Quando alguém diz que tem amigos negros, fico me perguntando onde eles estariam. Também me pergunto onde estariam as amigas negras. Sim, porque elas existem. Mas onde elas estão? Na cozinha ou no quarto? Até quando? Acesso à casa grande, às vezes na sala, como token, às vezes na cozinha, servindo, às vezes no quarto, como objeto. Nota do Jornal do Brasil, em 31 de julho de 1926, projetada em fundo branco. Na ocasião da estreia da primeira companhia formada por atores e atrizes negros e negras no Brasil. Ameaça para as donas de casa. Anuncia-se para estes dias a estreia de uma companhia de revistas cujo elenco é formado unicamente por artistas negros. E até mesmo a peça de estreia é escura. Chama-se Tudo Preto. A originalidade e novidade entre o elenco da tal companhia está despertando grande interesse no público, mas temos certeza de que, se já meditou a respeito, uma certa classe deve estar bastante apreensiva com esta ideia de companhia escura de revistas. E esta classe é a das donas de casa, das patroas, que tem que lidar com a criadagem e resolver constantemente o sério problema de arranjar criadas que pousem um pouco em suas casas. O aumento constante do número de sociedades dançantes nos bairros
e ainda das reuniões semanais, hoje às quintas, sábados e domingos, constitui agora um tormento para as donas de casa. Agora, a tal companhia negra de revistas é muito capaz de vir complicar ainda mais o problema da criadagem. Cozinheiras e arrumadeiras há hoje que são exímias na arte coreográfica. Essas talvez sintam-se tentadas agora a exibirem a sua arte no palco. Outras, como simples comparsas, abandonando os seus empregos atuais ou sacrificando-os como melhor puderem. Assim, pode desde já a companhia negra estar certa de que ninguém mais do que as patroas torcem para o seu insucesso e vida curta. As patroas continuam existindo. As sinhás estão por toda parte. Os senhores também. O pacto narcísico garante. E para lidar com essa realidade, é bom pensar no que diz Dona Conceição. A gente combinamos de não morrer. A Casa Grande insiste na privação da nossa liberdade. Agora não pela chibatada, mas pela falta de oportunidades. Casting. Estamos em busca de um ator para compor o elenco protagonista da série e gostaríamos de receber as indicações de vocês. Precisamos de um ator jovem, na faixa dos 20, 25 anos, muito bonito. A direção gostaria que ele fosse negro. Então, o ideal seria ter um ator negro e muito bonito. Mas conscientes do grau de dificuldade, faremos teste também com os bons atores, lindos, que não sejam negros. Estamos em busca de um ator para compor o elenco protagonista da série e gostaríamos de receber as indicações de vocês. Precisamos de um ator jovem, na faixa dos 20 e 25 anos, muito bonito. A direção gostaria que ele fosse negro. Então, o ideal seria ter um ator negro e muito bonito. Isso é uma projeção em fundo branco. Mas conscientes do grau de dificuldade, faremos teste também com os bons atores, lindos, que não sejam negros. Carta Manifesto de Atores e Atrizes. Naturalização do racismo? Por que ainda temos que falar sobre isso? Por que ainda temos que nos confrontar de maneira pública com um ato de racismo no campo das artes? Por que, se ninguém é racista, tantos atos de racismo cotidiano são tolerados ou são negados com uma espécie de "não era bem isso que eu quis dizer"? Racista é sempre o outro. Ninguém é racista no Brasil, nem o próprio racista. Triste ironia. Então, por que ainda se surpreender e se revoltar com um e-mail de uma produtora que pedia auxílio para encontrar um ator protagonista negro para uma série de TV, que pede para que se busque um negro bonito e ressalta que esta é uma árdua tarefa, pois é muito difícil encontrar um negro bonito? Por que se mobilizar contra isso? Porque ainda é urgente dizer não. Não. Não com todas as letras. É preciso tornar público esta naturalização do racismo. É preciso ir além das desculpas formais. Eu não percebi,
Tal fato não exprime minha visão de mundo. Minhas palavras estão fora de contexto. Este caso é mais um dos casos que explicitam uma visão de mundo contaminada de estereótipos raciais. É mais um dos exemplos que apartam a arte da sociedade em que se vive, que apartam a arte da história e que, sobretudo, apartam a arte do fato dela estar pousada numa sociedade que é escravocrata durante 400 anos, que recebeu quase 40% do tráfico negreiro do mundo, que teve o maior porto escravo da história da escravidão, que constrói apartamentos com quarto de empregada, senzalas dentro de apartamentos. Que mata sua juventude negra na idade mais produtiva e que tem a maior população negra fora da África. Evidentemente, nesse espaço não será possível discorrer sobre a escravidão e o racismo. A escravidão e o racismo moldaram e moldam a sociedade brasileira, bem como todos os países do continente americano. Países que foram criados a partir da mão de obra negra escravizada. E que esta foi a vanguarda que impulsionou as sociedades europeias. E que o único país a declarar independência e abolir a escravidão foi o Haiti. E que, por isso, sofreu um dos maiores boicotes e uma destruição sistemática ao longo do tempo. Cada ato de naturalização do racismo aprofunda o abismo entre as pessoas dentro da sociedade e reduz a humanidade de todos. É preciso ir além da formalidade. É preciso não somente uma reparação pública de toda a equipe envolvida na série de TV. É preciso que se mude a maneira de se relacionar com todas as atrizes e atores envolvidos no processo. É preciso mudar este panorama. A arte tem um papel central nessa reorganização de heterogeneidades, pois é na destituição da representação simbólica do outro que este sistema racista se mantém ativo. É na linguagem, na forma de ver o outro, no apagamento das lembranças e na desconstrução dos saberes coletivos que aos poucos vai apartando um povo na sua forma de atuar sobre o mundo. O que está em jogo são os legados de um sistema escravocrata racista que mantém no seu centro um olhar masculino, branco, eurocêntrico. Uma cultura não se elimina por decreto. É preciso mudar o hábito e, sobretudo, mudar o imaginário. Uma história precisa ser rearticulada. É necessário mudar quem organiza a cena. Acesso à Casa Grande, às vezes na sala, como toquem, às vezes na cozinha, servindo, às vezes no quarto, como objeto. Negão. Negão bom de cama. Negão selvagem e viril. Você é negro, mas é bonito. Ideal seria um ator negro e bonito. A carne mais barata do mercado é? Não somos o padrão de racionalidade e muito menos o padrão de homem de família. O bom homem negro é o que performa a ética branca. Pele negra, máscaras brancas.
Os estereótipos se formam enfatizando as diferenças. O homem branco é civilizado e trabalhador. O homem negro é primitivo e preguiçoso. Negro drama. Você tem cara de que transa bem. Quantos centímetros? O negro escravizado era avaliado a partir de seus dotes físicos, sua robustez anatômica, que seriam úteis nos serviços agrícolas e de mineração. Alguns ocupavam a função de reprodutores, escolhidos pelo porte físico. Um corpo tratado como mercadoria por séculos e que permanece quase exclusivamente como fetiche. Você tem de aprender a sair da mesa quando o amor não estiver sendo servido. Os estereótipos vão formando cascas que dificultam que o homem negro exerça suas potencialidades e desejos. Preto e bicha já é demais. Moonlight. Não recomendados à sociedade. É preciso subverter a lógica colonial de uma hipervirilidade heterocompulsória, geralmente representada no homem negro. Os corpos pintosos das bichas pretas são mais que importantes na luta antirracista. Os corpos pintosos das bichas pretas são mais que importantes na luta antirracista. Eles devem estar cada vez mais no âmbito da produção de conhecimento. Eu não sou seu negro. Eu tenho a alma no olho para enfeitar a noite que existe no meu peito. Entre o sucesso e a lama. É preciso colocar tinta preta em papel branco. 521 anos da chegada dos portugueses no Brasil. O plano se abre e mostra a equipe que retira todos os materiais de cena, restando por último apenas a imagem do ator sozinho, no centro do palco, e seu retrato de indignação. Luzes se apagando, terminando com foco no ator. Blackout. Fundo preto, com legendas que assumem o centro da tela. Fundo preto. Esse manifesto não é sobre racismo. Esse manifesto é sobre pessoas que fazem parte de uma sociedade que se estrutura com opressões. É também sobre sua recepção. Se fazemos parte da mesma sociedade, é preciso entender que tanto a discriminação a pessoas com deficiência, quanto o racismo,
o machismo, as LGBTQIA+ fobias, bem como opressões de classe, são problemas de uma sociedade que se estrutura com essas opressões. E não apenas dos grupos que as sofrem. O que pessoas que partem de outros lugares estão fazendo para contribuir com essa luta? O que você faz? Se inclua e inclua. Se inclua para incluir.